Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa jornada fascinante, direto para dentro de um dos sistemas mais importantes e, olha só, menos conhecidos do nosso corpo. A gente vai conhecer o grande maestro que rege a nossa saúde e o nosso equilíbrio interno. Vamos nessa? Já parou para pensar nisso? No meio de toda a correria, do estresse, das mudanças, como é que o nosso organismo consegue se manter estável, funcionando direitinho? Pois é, essa busca constante por equilíbrio é exatamente o que a gente vai desvendar hoje. E a resposta para essa pergunta está aqui. O sistema endocannabinoide, ou SEC, para facilitar, é uma rede de comunicação super complexa que está presente em todos os vertebrados. E o mais curioso de tudo, apesar de ser vital para a gente, ele só foi descoberto lá nos anos 90. E foi justamente enquanto os cientistas pesquisavam como os compostos da cannabis interagiam com o nosso corpo. Bom, este aqui é o nosso roteiro para desvendar esse sistema incrível. A gente vai entender o que ele é, quais são seus componentes, sua forma bem única de comunicação e, claro, qual o seu grande objetivo final. Para começar, vamos direto ao ponto. O que é, afinal, o sistema endocannabinoide? De forma bem simples, ele é o principal sistema do nosso corpo responsável por manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno de todos os nossos processos biológicos. E olha, essa metáfora do maestro é simplesmente perfeita. Pensa só, o SEC regula praticamente tudo. A nossa percepção de dor, o humor, o apetite, a memória, a resposta do sistema imune. Ele garante que toda a orquestra do nosso corpo toque em perfeita harmonia. Mas como essa orquestra funciona na prática? Ela se apoia em 3 componentes essenciais, 3 pilares. Vamos agora conhecer cada um deles em detalhes. O primeiro pilar são os endocannabinoides. Eles são basicamente os mensageiros do sistema. São moléculas que o nosso próprio corpo fabrica, mas só quando precisa. Tipo em resposta a uma lesão ou a um estresse. É como se fosse uma equipe de emergência molecular, produzida sob demanda exatamente na hora certa. E aqui estão os 2 atores principais, a anandamida e o 2-AG. O que é fascinante é que eles não ficam guardados, esperando para serem usados. Não, eles são criados com uma precisão impressionante, exatamente no lugar e na hora que a ação é necessária. É uma verdadeira obra de arte da biologia. O segundo pilar, os receptores. Se os endocannabinoides são as chaves, os receptores são as fechaduras. E a localização deles é que dita a regra do jogo. Os receptores CB1 ficam principalmente no sistema nervoso central, cuidando do humor, da dor. Já os CB2 ficam mais no sistema imune, controlando a inflamação. E para fechar o trio, o terceiro pilar, as enzimas. Elas são a equipe de limpeza do sistema. Depois que os endocannabinoides cumprem a missão deles, enzimas como a FA e a MAGL entram em cena para desmontar tudo, garantindo que o sinal seja temporário e super controlado. Ok, agora a gente vai entrar na parte que para mim é a mais fantástica do sistema endocannabinoide. É algo que o diferencia da grande maioria das comunicações entre neurônios no nosso corpo. Se liga nessa comparação. A comunicação normal entre neurônios vai numa direção só, do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. É uma via de mão única. O SEC, ele vira isso de cabeça para baixo. Os endocannabinoides são feitos no neurônio que recebe a mensagem e viajam para trás, de volta para quem mandou. É como se eles dissessem: "Ei, recebi a mensagem, agora já pode dar uma acalmada." O que isso significa na prática? Que a célula que está recebendo o sinal tem o poder de controlar a intensidade da mensagem. É um mecanismo de feedback, de autorregulação, de uma elegância e de uma sofisticação que são, sério, impressionantes e super raras no nosso sistema nervoso. Beleza, então como é que todas essas peças se encaixam? Vamos ver agora o ciclo completo de um endocannabinoide em ação, do começo ao fim. É um ciclo de 4 passos, bem rápido e eficiente. Primeiro, um estímulo, tipo uma lesão ou estresse, dá o start na produção. Segundo, o endocannabinoide é liberado e vai lá se ligar no receptor. Terceiro, a mágica acontece. A resposta biológica é ativada, como diminuir a dor, por exemplo. E quarto, a equipe de limpeza. As enzimas degradam o endocannabinoide e encerram o sinal. Tudo muito preciso e eficaz. Mas para que toda essa complexidade? Todas essas ações, da produção à degradação, servem a um único e fundamental propósito: a homeostase. Homeostase. Essa imagem da balança equilibrada é a representação perfeita do objetivo do SEC. É sobre manter um estado de equilíbrio dinâmico, garantindo que o nosso ambiente interno fique estável, mesmo com todas as mudanças que acontecem do lado de fora. Pensa nele como um termostato biológico.
Se algum processo no corpo está exagerado, o SEC vai lá e freia. Se está faltando atividade, ele estimula. Essa capacidade de regular para os dois lados é o que faz dele o verdadeiro mestre do equilíbrio corporal. E a relevância de estudar isso tudo só cresce. Para a gente ter uma ideia em números, enquanto a planta de cannabis tem mais de 600 compostos, o nosso cérebro produz um dos nossos próprios endocannabinoides, o 2-AG, numa concentração 170 vezes maior que a anandamida. Isso mostra o quanto ele é importante. O potencial é tanto que hoje mais de 30 ensaios clínicos estão rolando para entender como usar esse sistema para tratar várias condições. Então, para a gente amarrar tudo, vamos revisar os 5 pontos essenciais. Primeiro, o sistema tem 3 pilares. Segundo, a localização dos receptores é que define a função. Terceiro, as enzimas garantem que o sinal tenha a duração exata. Quarto, é por causa desse sistema que compostos de plantas, como os da cannabis, conseguem conversar com o nosso corpo. E por último e mais importante, o objetivo final de tudo isso é um só: homeostase, o equilíbrio perfeito. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ao estudar o sistema endocannabinoide, a gente não está só aprendendo sobre moléculas e receptores. No fundo, a gente está entendendo melhor a nós mesmos e os mecanismos incríveis que o nosso próprio corpo usa a todo momento para buscar saúde e equilíbrio. É uma lição fundamental sobre a inteligência da nossa própria biologia.